Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Esportes e Companhia, hoje sexta-feira, aqui direto dos estúdios da TVC Pelotas, hoje dia 27 de maio de 2016. O assunto do programa de hoje é um assunto super interessante. Nós vamos conversar a respeito do Observatório Social de Pelotas. Então tem dois convidados aqui comigo, daqui a pouquinho eu vou dizer o nome dos dois, já estão aqui aparecendo, então já vou dizer agora, a dona Ana Maria, que é secretária executiva voluntária do Observatório, e o senhor Clóvis Roberto Silva, presidente do Conselho Fiscal. Então nós vamos falar para o telespectador da TVC Pelotas o que significa, o Observatório Social de Pelotas. Mas antes disso, eu tenho que dizer para os nossos telespectadores os nossos canais de interatividade. O nosso canal no YouTube, Esportes e CIA TVC PEL. Todas as nossas atividades, os vídeos, as nossas matérias externas estão lá nos nossos vídeos. Então você pode acessar lá Facebook, no youtube.com, Esportes e CIA TVC PEL. No nosso Facebook, Rogério Farias, ou na nossa página Esportes e CIA. Tudo que você precisar, você vai encontrar ali álbuns de fotografias, entrevistas, tudo a respeito do nosso programa, as nossas participações, as nossas entrevistas, matérias e tudo mais que você precisar. Inclusive, nós temos uma loja virtual dentro da nossa página no Facebook. Então, eu queria, em primeiro lugar, dar boa noite aqui a Ana Maria, secretária executiva voluntária do Observatório Social de Pelotas. Boa noite, Rogério. É uma satisfação nós estarmos aqui divulgando o Observatório Social e procurando fazer com que ele seja conhecido melhor na cidade. Nós vamos explicar agora para os nossos telespectadores. Eu queria dar boa noite ao senhor Clóvis Roberto Silva, que é presidente do Conselho Fiscal do Observatório. Rogério, boa noite a todos. Como a Ana Maria falou, nós estamos já há bastante tempo trabalhando e procurando divulgar o Observatório Social, porque nós acreditamos que o Observatório Social é um órgão sem fins lucrativos, inclusive formados por voluntários, que eu vou explicar mais adiante, e que isso aí irá contribuir muito para a moralização e para o acompanhamento e a boa aplicação das verbas públicas. Esse assunto é muito interessante para você, telespectador, para saber que você que está em casa também pode participar do Observatório como voluntário, levando dados e demandas para que o Observatório faça o seu trabalho e fale com as autoridades competentes de cada área para tentar mostrar o que está errado. Acompanha licitações, faz muita coisa que você com certeza não tem noção do que é um observatório social. Então eu queria fazer a primeira pergunta para o Clóvis, posso chamar de Clóvis, como surgiu o Observatório Social independente de local? Inclusive eu até posso falar no local. Sim. Que foi em Maringá, sim, Paraná. Os empresários indignados com uma falta de recursos para a educação, para a saúde e através de algumas denúncias resolveram desarquivar as contas do município que tinham sido aprovadas. E lá contrataram inclusive profissionais e verificaram que havia um desvio de mais de 100 milhões de reais. O que aconteceu? Hoje já diversos empresários, secretários, os que não estão respondendo processo estão presos. Sim. E hoje sobra verbas para educação, para saúde, para segurança, enfim. O município de Maringá tem os problemas, como todos os municípios, claro, mas os recursos são bem aplicados, melhores aplicados, e sobra dinheiro nessas áreas. Então, aí os empresários se reuniram e resolveram então formar uma entidade sem fins lucrativos, onde denominaram como Observatório Social, e começaram a acompanhar
as aplicações e dali já surgiram outros municípios. Hoje nós temos no Brasil mais de 100 municípios com os observatórios constituídos e trabalhando, e praticamente todos os estados. E olha, o resultado tem sido impressionante. Inclusive nós temos alguns dados aí que a Ana Maria depois vai apresentar, e além disso, eu já quero adiantar que quem tiver curiosidade e puder, que entre nos sites do Observatório Social do Brasil, porque ali tem, além da prestação de contas de todos os observatórios do Brasil, tem os endereços onde eles podem acompanhar o que cada observatório está fazendo no seu município. Sim. E olha, não é pouca coisa. E lembrar que esse trabalho é voluntário. É um trabalho voluntário, inclusive tem diversas exigências para participar do observatório, né? Vou Sim, claro. explicar quais são. Uma é a partidária, não pode ter vínculo partidário com nenhum. Filiado a nenhum partido. Sim. Não pode ter vínculo partidário, né, ativo. Segundo, né, é ter a vontade. Né? Ele tem que ser voluntário, tem que ter vontade. E terceiro, ele tem que ter tem que ser discreto. Tem que ser discreto, né? E além disso, além de ser discreto, ele tem que ser preventivo. Sim. Então, essas qualidades o voluntário tem que ter, porque senão ele não vai exercer. Claro. Então, se ele tiver qualquer vínculo ou ele vai, na hora de fazer o seu trabalho, vai pesar aquilo. Claro. Então, e mesmo que não pese, os de fora vão dizer, não, fulano lá, ele participa do partido A, partido B, ele é pessoa que não pode se confiar. Sim. Então, para nós, isso é uma das exigências de todos os observatórios, né? Porque os observatórios, embora sendo regionais, hoje eles são ligados diretamente ao Observatório Social do Brasil, né? Que esse determina, não fiscaliza, mas orienta e congrega todos os observatórios municipais. Sim. Como acho que a Ana Maria pode responder para nós, como é que o gestor público, né, nós aqui em Pelotas nós temos o observatório funcionando desde 2013, não é isso? Como é que o gestor público vê essa entidade, observatório social, perante a ele? Aqui em Pelotas nós não estamos com pleno funcionamento. Sim. A gente teve problemas internos, tivemos que superar e agora estamos partindo para uma nova investida. Sim. O que sabemos com relação ao nosso gestor, ao gestor de Pelotas, é que sempre ele recebeu muito bem o observatório. Inclusive ele participou da Assembleia de Fundação do Observatório. Nós podemos até considerá-lo como sócio fundador do Observatório Social de Pelotas. E ele sempre recebe muito bem e autoriza que os seus assessores forneçam as informações ao observatório. Sim. Aí é que acontecem os ruídos, né? As dificuldades e as demoras. Sim. E é o que se sabe até agora. Agora nós estamos nos reorganizando para fazer essa retomada, porque a lei de transparência e a lei do acesso à informação obriga a que no caso, a administração seja informada. Tem até prazo. Tem um prazo de 10 dias para informar. Sim. E se não informar, ele pode ser denunciado no Ministério Público. Sim. Então eles devem prestar essa... a gente vê muitos processos, principalmente em obras, né? Que o que mais se fala hoje são sobre licitações. Então, licitações tem também vários problemas. Às vezes, a empresa que ganha não tem a documentação, falta alguma negativa naquele período, não pode, tem que passar para outra. Isso tudo é acompanhado pelo observatório? Sim, o observatório, uma das funções, né, é justamente o acompanhamento da licitação.
Então, os voluntários que podem até trabalhar em casa, não precisa ir na sede, a presença deles na sede, eles podem fazer o seu trabalho em casa, porque a prefeitura, os órgãos públicos, vamos falar assim, eles são obrigados a disponibilizar os editais, né, e enfim, todas as informações. As informações, né? Desde a sua emissão até chegar ao local. Então, o observatório, no caso do edital, ele fiscaliza, ele verifica, acompanha a licitação, quais são as empresas que vão participar, para ver se não existe um cartel, claro, se não está dirigido. Depois, a compra do produto, o preço, né, se o preço é de mercado, se o valor é de mercado ou não. Depois, a empresa que ganhou, se realmente aquele valor, aquele preço é o que chega até na prefeitura. Depois, se o produto que está chegando é aquele do edital. Depois, se aquele produto está chegando na origem, vamos falar da merenda escolar, claro, se ela está chegando na escola, sim, e se o aluno está consumindo. Sim. Eu vou te contar rapidamente o que aconteceu no município de Santa Catarina, em que eles foram fiscalizar, foram na escola verificar, né, se a merenda estava chegando. E aí verificaram que nessa escola, todas as semanas havia aquisição de carne. Aí foram verificar com os alunos, se a carne estava chegando nos alunos. E o que verificaram? Que os alunos não comiam carne, não tinha carne. Aí fizeram um levantamento e verificaram que os funcionários e professores se reuniam no fim de semana e faziam churrasco. Sim. Isso é raro acontecer, né? Sim, claro. É raro, mas acontece. Não aconteceu? Aconteceu. Claro. Então, essa é uma maneira que o observatório faz, é o acompanhamento, não é a fiscalização. Claro. Porque as coisas que aconteceram, não adianta. Claro. Né? Mas o observatório tem essa função e pode exercer, né, essa função de acompanhar. Sim. As pessoas que estão inseridas nesse processo todo, eles vão pensar duas vezes. Porque sabe que a comunidade, através do observatório, que é formado por voluntários, pessoal da sociedade, pessoal, sim, que quer que as coisas funcionem, estão olhando, né? Estão acompanhando. Sim. Uma construção, aquela construção, por que parou a construção? Vamos verificar, vai lá ao observatório verificar. Foi falta de verba, a empresa não está trabalhando, não tem funcionários, e já vai, claro, do gestor para saber. Se o gestor não resolver, então vai diretamente ao promotor, aí se torna público. Sim. Porque até chegar no promotor, não tem denúncia a ninguém fica sabendo. É só pedido de informação ao gestor. Então, esse é a etapa principal, porque não tem aquele denuncismo. Sim. Aquela maneira, não, eu vou prejudicar, Não, acompanha. O gestor tem condições de retificar, inclusive os observatórios em outros municípios têm conseguido anular os editais. E o prefeito, o gestor, anula, porque senão ele vai se dar mal. Claro. Nós temos exemplos agora em Porto Alegre, está funcionando muito bem, depois a Ana vai apresentar alguns dados ali do Observatório de Porto Alegre, com grande economia para o município, né? Isso funciona mesmo. Sim, sim. Tá? É interessante. Mas para o telespectador entender, isso, porque as pessoas que estão nos assistindo hoje, algumas, se não querem participar do observatório, como vocês já falaram que tem que ser apartidário e tem outras qualificações, mas as pessoas às vezes têm alguma informação, alguma denúncia, entre aspas, tá? Que pode estar acontecendo alguma coisa em tal ponto. Essas pessoas têm condições de participar em alguma reunião com vocês e passar esse tipo de informação, apenas informação, para vocês averiguarem a veracidade e correrem atrás para ver se tem mesmo alguma anormalidade? Sim, claro, lógico. Todo cidadão poderá tranquilamente denunciar, fazer. Agora, o principal de tudo é a participação. Sim. Porque as pessoas ficam indignadas com as coisas que acontecem, claro, né?
quando tem oportunidade, uma oportunidade dessas de agir, elas não agem. Então essas pessoas que estão indignadas, é a oportunidade de vir para o observatório, porque ninguém pode dizer não tenho tempo. Ele pode trabalhar em casa, pode verificar, pode ajudar, ou pode ir lá no observatório. Tá? O observatório hoje funciona juntamente com o sindicato dos contabilistas numa dependência que foi cedida. Sim. Ele iniciou numas dependências cedidas pela OAB. Então funcionou no início, durante 1 ano e meio, quase 2 anos, funcionou na sede da OAB. Tá? Então tudo é gratuito, isso aí, uma cedência, é pessoas que estão ajudando, estão colaborando, porque acreditam que o observatório é uma das soluções. Sim. Então aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que querem que olha, tem muita gente que quer, mas o pessoal fica constrangido, porque não adianta, depois eu vou ser perseguido, ou não adianta nada reclamar. Adianta, pessoal, resolve. Mas é por isso que eu falei, as pessoas, em vez de, por exemplo, às vezes tem alguma coisa que acha que está errada, ou até em licitações, ou obra, coisa assim, aí chega lá, não consegue falar com o prefeito, não consegue falar com o vice-prefeito, não é atendido, acha que não é, porque se marcar a hora é atendido. Não consegue falar com o vereador diz que não resolve nada, que tem que encaminhar. Então, procura o caminho mais simples. Procura o observatório, faz essa parceria, tenta colaborar e aí a sua diretoria, a executiva, vai fazer o seu papel de cidadão que quer saber, depois vai lhe informar se o resultado foi positivo, se era verídico, se era inverídico, como é que funciona. Tem como fazer assim também, né? Tem, mas a gente procura fugir do denuncismo. Nós não queremos denuncismo. Porque o trabalho do Observatório Social é um trabalho preventivo. Sim. Ele vai atuar junto à comissão de licitação, junto à publicação da licitação, antes que essa licitação chegue ao seu término. Sim. Então, nós vamos fazer agora um curso de capacitação. Vem o pessoal do Observatório Social do Brasil. Nós temos um grande amigo que é vice-presidente do Observatório Social do Brasil e também é vice-presidente do Observatório Social de Porto Alegre, e ele também é contador e é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que é um grande apoiador dos observatórios sociais, inclusive do nosso. E aí ele vai gerenciar, não vai ministrar, mas ele vai gerenciar esse curso de capacitação que nós vamos ter, que está previsto para o dia 16 de junho. Sim. Neste momento é que nós vamos ver como é que a gente vai abordar a licitação, sim, como é que nós vamos estudar essa licitação, porque também a gente não pode sair despreparado. Existe toda uma legislação que ampara as diversas formas de licitação, é pregão eletrônico, é não sei o que, mas é uma porção de formas de licitação, inclusive dispensa de licitação. Né? Então, tudo isso é amparado por uma legislação que nós precisamos conhecer. Não vamos sair denunciando por denunciar, não. E aí, depois desse curso de capacitação, a gente vai receber toda a ferramenta necessária, vamos ter um checklist para examinar o documento da licitação. Sim. E aí então é que se detecta onde que existe a irregularidade. Nós não vamos procurar irregularidade por procurar, não é irregularidade pela irregularidade. A gente vai tentar, que bom que nós não encontremos em Pelotas nenhuma. Claro. A gente está torcendo que não haja, mas o que se tem observado nos relatórios que se houve por aí, nos diversos observatórios, que são mais de 100 no Brasil, que as irregularidades são muito grandes. E a economia que esse sistema traz para o município é muito grande. E a princípio também se houve relato isso, que os prefeitos não gostam dos observatórios. Sim. Não estou falando do nosso, estou falando dos prefeitos em geral, onde está funcionando o observatório. Os prefeitos não gostam dos observatórios porque vão lá, essa gente meteu o bedelho onde não é chamado. Os vereadores não gostam, os secretários não gostam. Mas de repente o prefeito se dá conta que ele ali tem um grande auxiliar. Claro. É a população, então, que está exercendo a sua cidadania e está auxiliando a administração dele. Não é? Sim, claro. Quanto mais ele puder, quanto mais recurso ele tiver para aplicar na sua cidade, melhor gestão ele vai fazer. Lógico. Ele vai aparecer mais, não é? Então, quando ele percebe que o pessoal do observatório é aliado dele,
é ajudante, ele facilita as coisas, facilita a informação, facilita que chegue até os órgãos, né, as escolas. Então ele vai facilitando isso. Para vocês terem uma ideia, se fala em economia, não se fala mais em milhares. Aí no Brasil não se fala mais em milhares, né? Só no nosso salário. Sim, isso. Né? O salário não chega nos milhares. Não. Mas não se fala mais em milhares. As economias que se obtêm através do Observatório Social, se fala só em milhões. Então, milhões. Às vezes bilhões. Bilhões também. Eu acredito que São Paulo vai chegar a bilhões. São Paulo já instalou o Observatório Social. Mas para vocês terem uma ideia, o Observatório Social de Porto Alegre, num único quadrimestre, porque isso aí também é a gente não falou nisso, né? Mas é uma exigência. A cada 4 meses o Observatório Social é o único momento em que ele vem a público. Sim. É para divulgar o seu relatório quadrimestral. Então aí chama a imprensa, chama os apoiadores, os parceiros, todo mundo, e divulga o trabalho e os resultados a que chegou. Então, num único quadrimestre, o Observatório Social de Porto Alegre, que é mais moço que o nosso, claro. É mais moço que o nosso, eu anotei aqui, 3. Ele permitiu que a Prefeitura de Porto Alegre economizasse R$13.381.548,98. Sim. É bastante dinheiro. É muito dinheiro. Um quadrimestre é muito dinheiro. E a Prefeitura não parou. A Prefeitura continuou executando seus projetos, continuou fazendo tudo o que queria fazer, mas pôde contar com um recurso maior. Para aplicar aonde? Onde há necessidade, é lá na educação, é lá na saúde, é lá não sei aonde, mas claro. É onde tem necessidade. A gente vê essas filas enormes nos pronto-socorro, né? Que é lamentável. É complicado. Né? As pessoas miseráveis na rua, que não tem quem atenda, se não forem outro tipo de voluntariado, né? Ficam lá jogadas. E aí então só começa a sobrar dinheiro para que a Prefeitura possa fazer isso. Para esses outros programas, para essas outras atividades. Olha aqui, um município pequeno de Erechim, num quadrimestre, economizou ou deixou de gastar, ou ficou ainda nos cofres da Prefeitura para ser gasto ou aplicado em outro local, R$1.675.042. É muito dinheiro também. Esses relatórios estão disponíveis para quem quiser olhar, está lá no Observatório Social do Brasil, www.osbrasil.org.br. Relatórios. Lá a gente entra, vai por estado. O estado do Rio Grande do Sul tem 6 observatórios, que deveriam estar funcionando, mas não tem relatórios de todos. Mas a gente vai lá no estado, clica a cidade e estão lá os relatórios para serem vistos, na íntegra como eles foram apresentados para as comunidades. Então é um trabalho que é transparente, porque nós também pregamos a transparência, né? Claro. É isso, é transparente para todo mundo ver e para todo mundo colaborar. Exatamente. Nós vamos fazer uma paradinha para os nossos apoiadores culturais. O Birinha vai colocar no ponto aí para nós. O Birinha hoje está na técnica conosco. Vai colocar no ponto os nossos apoiadores culturais. E na sequência a gente vai continuar conversando aqui com a Ana Maria e com o Clóvis Roberto. Mas é rapidinho, fique por aí, já voltamos. Musculação Fênix, há mais de 20 anos incentivando o esporte amador. Filiada à Federação Gaúcha de Musculação, Federação Rio-Grandense de Pugilismo, Confederação Brasileira de Culturismo, Musculação e Fitness e ao órgão máximo WABDL. Responsável técnico Mestre Puma, tricampeão mundial de levantamento de peso. Musculação Fênix, Rua Tiradentes, número 3251, Pelotas. A BIG, Associação Beneficente e Nova Guabiroba. A associação desenvolve atividades na Praça da Guabiroba e possui uma biblioteca comunitária. Participe!
Com uma associação organizada, a comunidade sempre será forte e respeitada. A BIG, Associação Beneficente Inova Guabiroba. Sede na rua Irmão Fernando de Jesus, bloco 189B, apartamento 104. Fone 8407-2382. Lavanderia Lave Leve. A Lave Leve é uma lavanderia moderna e prática. Possui máquinas computadorizadas, onde a lavagem de suas roupas são feitas de acordo com a necessidade. Oferecemos o autosserviço, onde o cliente coloca suas roupas na máquina, e o serviço de atendente, onde nossas funcionárias cuidam da sua roupa. Na Lave Leve, você pode levar suas roupas só para lavar, para secar, para passar, centrifugar ou para enxaguar, ou, se preferir, fazer o serviço completo. Faça uma visita na nossa lavanderia ou acesse o nosso site e conheça todos os nossos serviços oferecidos. Venha descobrir um jeito fácil, prático e higiênico de lavar as suas roupas. Na rua Gonçalves Chaves, número 382. O telefone 3225-8788. Visite o nosso site www.lavelevepelotas.com.br. Agora você já sabe, lavanderia é Lave Leve. Extreme Nutrição Esportiva. Quer ficar em forma? Confira nossos produtos para emagrecer. Óleos de coco, cartinina, termogênicos e redutores de apetite. Uma enorme variedade de suplementos, ômega 3, resveratrol, multivitamínicos, proteínas e creatinas. Extreme Nutrição Esportiva. Deodoro 558, fone 3028-2434 e na Gonçalves Chaves 411, fone 3028-2435. Açougue.com. No açougue.com você encontra a mais gostosa costela desossada e temperada, a para do lombo da melhor qualidade e a melhor carne moída da cidade. Açougue.com, na rua Arnaldo da Silva Ferreira, número 515, no bairro Guabiroba. O telefone 3221-3135. Então você já sabe, pensou em carne de qualidade? Pensou açougue.com. Figueiredo Ar-Condicionado. Manutenção e instalação de ar-condicionado split, ar central e sistema chiller. Empresa com mais de 20 anos de experiência. Trabalhamos com marcas nacionais e importadas: Fujitsu, Eugene, Comeco, Gri, York, Hyundai, Everest, TCL e Brilliant. Parcelamos nos cartões. Peça já o seu orçamento. Ligue 3025-4881 ou 8114-5076. O nosso e-mail figueiredoar@yahoo.com.br ou visite a nossa empresa na rua Professor Araújo, número 1480, Centro, Pelotas. Figueiredo Ar Condicionado, a certeza do bom atendimento. Retornamos após os nossos apoiadores culturais. O assunto de hoje: Observatório Social de Pelotas. Estou aqui com a Ana Maria e o Clóvis e nós estamos conversando. Antes de continuar a nossa conversa, eu vou passar para os nossos telespectadores do programa a nossa agenda. Nós agora no domingo nós estaremos lá na Aprepel filmando e fotografando a festa do Bloco do Mapa. Então é uma roda de carnaval, roda de samba de raiz. Nós somos convidados, somos apoiadores e vamos filmar e fotografar, e o nosso amigo Júlio dos Santos estará trabalhando conosco lá. Quem não conhece o Júlio é aquela voz da rodoviária, é o locutor ali da Sul Center. Vocês devem conhecer o Júlio, né? O Júlio estará trabalhando conosco. Agora dia 29. No dia 11 de junho nós estaremos no 7º Street Box Mix, fazendo a cobertura total do evento lá na Academia Street Box Company, do nosso amigo Claudinho Neves e da Luma. No dia 12
Nós estaremos participando de um evento social organizado pelo programa também, junto com o Edilomar Xavier Almeida, o Celso Gonzaga da Associação Beneficente Nova Guabiroba e também a Poseidon Gigante. Nós faremos a 5ª carreta do agasalho. Então lá terá um caldo campeiro a partir das 11 horas da manhã, gratuito para todas as pessoas que comparecerem. Nós teremos um palco com várias apresentações artísticas e tudo vai ser filmado e fotografado pelo nosso programa. No dia 19 de junho nós temos também a festa junina da Chava Banda. Um abraço para o Fagner, o presidente Patê e todo o pessoal da Chava Banda. No dia 17 de julho nós teremos o almoço da Chava Banda também lá no Clube Diamantinos. E no dia 25, agora, de 25 que já passou, até o dia 12 de junho, nós teremos a nossa participação na 27ª Fena Doce. Nós estaremos lá fazendo a cobertura também e trazendo imagens aqui para o telespectador da TVC. Então é agenda cheia do programa, as pessoas ligando, querendo comparecer aqui, ou que a gente vá fazer alguma matéria fora para depois mostrar aos nossos telespectadores e colocar nos nossos canais de interatividade. Então essa é a nossa agenda. Você pode ficar por dentro de tudo na nossa página do Facebook Esportes e CIA. Muito bem, retornando aqui então a conversa que está muito agradável com a Ana Maria e com o Clóvis sobre o Observatório Social de Pelotas. Você que não sabe ou não sabia o que era, agora já sabe e pode colaborar, pode entrar em contato com a nova direção que está entrando e de repente você participar também se tiver essas qualificações que eles exigem para participar. Vamos falar um pouquinho dos projetos em andamento? Sim. É o seguinte, a gente está falando só nas licitações. Sim. Na verdade, as licitações e o estudo das licitações fazem parte de um projeto, que o Observatório Social do Brasil, conforme o Clóvis já comunicou, ele gerencia a rede de observatórios sociais do Brasil. E ele propõe 5... vamos dizer assim, caminhos de trabalho, 5 programas de trabalho. Sim. E o programa da qualidade na aplicação dos recursos públicos é o que se volta mais para o estudo das licitações, dos pregões, da aplicação de recursos na área municipal. Nós temos ainda o programa 2, que é Semeando a Cidadania Fiscal, o programa 3, Dinamizando a Cidadania Fiscal, depois temos a Semana de Prestação de Contas quadrimestral, que eu falei anteriormente, e também o programa que é Indicadores da Gestão Pública. Então, como nós ainda não estamos fazendo o estudo, ainda não nos capacitamos suficientemente para fazer o estudo das licitações, que é uma coisa muito séria, tem que ser muito responsável, a gente está partindo para outras frentes, né? Sim. Tentando dinamizar o nosso observatório. E então se pensou em fazer um curso de desenho e redação dentro da educação fiscal, porque o Observatório Social ele é composto por 3 conselhos. Conselho Administrativo, que é o presidente e 4 vice-presidentes, o Conselho Fiscal, que tem 3 membros titulares e 3 membros suplentes, e o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo é formado por representantes de todas as instituições e entidades que, de alguma forma, apoiam o Observatório Social, né, qualquer observatório, sim, e dele fazem parte. Então, esse Conselho Consultivo se reúne lá uma vez por mês, lá, periodicamente, e pode oferecer sugestões para o trabalho do observatório. E o Conselho Fiscal é o que faz a apreciação das contas, né, do observatório, que tudo tem que ser muito bem organizadinho, muito bem registrado. Nós temos uma empresa, um escritório de contabilidade que faz o registro da contabilidade do Observatório Social de Pelotas, que também é nosso mantenedor, né, porque ele faz voluntariamente, que é o escritório Coimbra Rezende, que a Lair é voluntária do Observatório Social e o escritório dela também.
E o Conselho de Administração, que é formado pelo presidente e 4 vice-presidentes. O presidente de Assuntos Administrativos e Financeiros, que trata dos dinheiros e dos registros de toda a organização. O vice-presidente para assuntos institucionais e de alianças é o que vai procurar, vai estender a rede, vai convidar as pessoas, vai fazer o observatório ficar conhecido. O vice-presidente para assuntos de educação fiscal, que atualmente é a Carolina, estaria conosco agora e não pôde vir. Então, que organiza ações referentes à educação fiscal. Sim. E o vice-presidente para assuntos de controle social, que é o que organiza a grande prestação de contas quadrimestral, o relatório que os observatórios devem apresentar. Mas dentro desse de educação fiscal, nós estamos encampando um projeto que é proposto pela CGU. A CGU é uma grande parceira do Observatório Social do Brasil e também dos nossos observatórios, dos demais observatórios. Nós temos muitos parceiros e apoiadores. Sim. Depois a gente começa a dizer todos eles. Assim, tipo, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Promotoria, sei lá mais o que. Mas aí, para fazer esse programa, para desenvolver esse projeto de redação e desenho nas escolas, que a gente vai trabalhar a educação fiscal, prevenindo a corrupção, a gente precisa, ao propor esse projeto, oferecer uma premiação. Uhum. Ele vai ser feito com crianças pequenas e com alunos maiores. Os desenhos pequenos, a redação com os maiores. E a premiação, para nós conseguirmos a premiação, a gente vai ter que se valer da Receita Federal. Estamos com grandes esperanças da Receita Federal, que também é uma das parceiras do Observatório Social do Brasil. E para chegar até a Receita Federal, para nós conseguirmos doação desses prêmios, nós temos que ter a Lei de Utilidade Pública. Sim. Não só para isso, mas a Lei de Utilidade Pública é um dos registros obrigatórios para os observatórios sociais. E a Lei de Utilidade Pública é fornecida pela Câmara de Vereadores. Então, já fizemos contato com o presidente, o Ademar Ornel, que se comprometeu a propor isso aí, os vereadores, e os vereadores vão ser todos visitados agora, onde nós vamos explicar o que é observatório. Claro. Alguns conhecem, alguns participaram da sessão de fundação, né? Da grande reunião lá de fundação, alguns conhecem como e outros não. Então nós vamos ter que ir lá explicar para eles o que é observatório social, para eles poderem votar conscientemente, e esperemos que votem todos a favor que para o observatório seja concedida a Lei de Utilidade Pública. Então nós temos um grupo lá, outro grupo aqui trabalhando na redação, estamos envolvidos no processo eleitoral. Esse processo eleitoral, a gente procurou aumentar o número de sócios para conseguir montar uma chapa que entenda do observatório, que seja um voluntário mesmo. Assim, a gente conseguimos uma grande aceitação para concorrer de um grande voluntário dos observatórios, que é o Renato Luiz Tavares de Oliveira. Conhece? Não. O Renato é administrador, ele participa do Observatório Social de Pelotas como representante do Conselho Regional de Administradores. Uhum. Ele foi professor da Universidade Católica há muito tempo, está aposentado agora, então ele aceitou concorrer nessa chapa, está montando a chapa com os associados do observatório. Para isso exige, além da exigência de ser partidário e outras exigências, que eles têm que apresentar o comprovante do cartório eleitoral, que ele não está registrado em parte nenhuma, o presidente tem que estar filiado, tem que estar associado, não é filiado, é associado ao observatório há mais de 30 dias. Tá. Essa também é uma condição. Sim. Então, ele estava. E todos os outros, não é só o presidente, todos os outros cargos também têm que estar associados ao observatório, serem sócios do observatório há mais de 30 dias. Então, esse é
é uma atividade que nós estamos bastante envolvidos agora. E organizando o curso de capacitação. O curso de capacitação a gente pretende, tem que ser assim, no mínimo 15 voluntários. Nós pretendemos lotar o auditório do Sindicato dos Contabilistas. Até lotar é demais, né? Porque ele tem 120 lugares, vai ser um curso de assim fica um curso de capacitação muito grande. Mas fazer um curso de capacitação que nos dê suporte para a gente poder continuar nesse trabalho, né? Sim. E aí, fora pequenas ações que se faz diariamente, periodicamente. Claro. Me diga agora, falou uma coisa que me chamou a atenção sobre a premiação para esses alunos de escola. Que tipo de premiação vocês pensaram em dar para esses alunos? Nós queremos dar uma premiação que eles fiquem bem satisfeitos. Mas, né? Que tipo de premiação? O que seria isso? A princípio se pensou em dinheiro, mas achamos que dinheiro não. Então é assim, a gente fechou agora na última reunião para crianças de séries iniciais, teria um tablet para os 3 primeiros lugares. E para os maiores um celular. Um celular. Na conta. Tá. E também a professora titular da classe vai ser premiada. Já temos um prêmio. Já temos um prêmio, que é um fim de semana em Gramado, da professora com acompanhante. Né? Ótimo. Porque as professoras vão ficar envolvidas, claro, as professoras vão trabalhar com esse assunto pergunto com os porque alunos. Eu tenho um projeto também nas escolas que a gente faz, que é o jornal escolar. Mas o jornal, não um jornal escrito, é um jornal falado, como um jornal de televisão, um jornal falado nas escolas. Então eu levo a câmera na escola. Primeiro as professoras trabalham, a diretoria trabalha e escolhe de cada turma aqueles que têm mais aptidão para apresentar um jornal. E as notícias são estritamente escolares. Tem que ser notícia da escola, o que é de bom, alguma coisa assim. Então, a gente também faz algum trabalho desse tipo. Se vocês precisarem, para esse trabalho de vocês, esse projeto com os alunos, essa premiação não, mas, por exemplo, além disso, se vocês quiserem dar um troféu estilizado para os alunos, o nosso programa confecciona. E aí nós podemos, eu preciso de 10 troféus, de 15, de 20 troféus, entra em contato conosco, com antecedência nós vamos produzir os troféus, adesivar, pintar para vocês oferecerem para os ganhadores. Ótimo. Pode contar conosco. E aí, eu estava falando no Jornal Falado, eu já estava pensando nos alunos poderem narrar a experiência deles. Que a gente vai trabalhar com a prevenção da corrupção, né? Nós vamos deixar a porta aberta. Eu estive conversando com a Juliana, eu estou falando o nome da Juliana porque a Juliana já esteve aqui falando de outros assuntos, e aí ela indicou que ela está participando também, e eu achei o assunto super interessante, e eu quero me colocar à disposição também para colaborar com o observatório, porque a gente gosta desse tipo de trabalho. Então ficamos à disposição também. Se quiserem embolar alguma coisa neste sentido, de fazer alguma coisa para o aluno falar, a gente gravar, filmar lá, armar um DVDzinho bonitinho, fazer, a gente fica à disposição. Claro, tem que agendar para dar de acordo com a agenda de todos, mas estamos à disposição. Eu queria que vocês falassem agora, já que a Ana falou sobre os apoiadores, mantenedores, o Clóvis falasse mais um pouquinho, porque isso é super interessante. Nós temos ali 7 minutos ainda, passa muito rápido, mas vamos falar sobre isso, porque essas pessoas que ajudam têm que ser lembradas em todas as atividades. Sim. Bom, nós temos como mantenedores a ANAB, que é a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, que desde a fundação que vem colaborando. E praticamente a colaboração, a ajuda deles é que tem mantido financeiramente o observatório, inclusive até com saldo em conta hoje. Sim. Nós temos a OAB, nós temos o Sindicato dos Contabilistas, que os contadores, o Conselho Federal, Conselho Regional são colaboradores e participam ativamente. Né? Nós temos a nossa contadora, né, que é a Lair também, que nos ajuda. Nós temos o embaixador, que nos fornece as passagens para quando a gente tem que se deslocar, né? Tem um grande colaborador também.
E depois nós temos os apoiadores, que é a CGU, né? O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, o SEBRAE também Corecon, o CREA, o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, né? E outros apoiadores, né? Que eu não me recordo agora, mas apoiadores nós temos bastante, e o principal de tudo isso aí que nos dá a credibilidade são duas coisas. Primeiro é que os observatórios, eles estão inseridos, não com o nome de observatórios, na nossa Constituição, que é o acompanhamento das contas públicas em todo o Brasil. E segundo, né, é que o Tribunal de Contas, a Procuradoria, todos estão nos apoiando. Todos estão apoiando os observatórios. Isso dá uma credibilidade enorme. Sim. Então nós temos uma preocupação, a gente está sempre preocupado de não fazer nada que possa trazer que possa comprometer. Sim. Então a gente está sempre se policiando. Está sempre se policiando para não fazer as coisas que possam prejudicar. Isso aí que eu acho importante. Agora, depois nós temos uma segunda etapa que está com a nova diretoria, inclusive nós, talvez eu participe da diretoria do conselho, porque a Ana não sei se vai participar da próxima diretoria, né? Mas a diretoria praticamente vai ser toda nova, né? E depois disso nós vamos partir para as empresas, porque o mínimo que elas colaborarem já vai servir para manutenção. Nós temos até um orçamento, uma previsão da receita e o orçamento da despesa, né? Já a dotação da despesa, já tudo estipulado, que é o mínimo que se precisa. E eu queria também colocar que o nosso presidente atual está respondendo pelo observatório, não pôde comparecer porque ele está viajando. Sim. Que é o Luiz Roberto de Souza Ávila, né? Ele é contador lá do Perlenberg e é um dos grandes colaboradores desde o início, desde antes de ter observatórios. Nós criamos aqui em Pelotas, né? Que era uma comissão, né? Que era para acompanhar, era mais de fiscalização, né? Só que não deu para funcionar. Claro. Mas agora com o observatório nós temos certeza que vai funcionar, nós temos certeza que nós vamos ter muitos voluntários, as pessoas vão se dar conta, né? Que não adianta elas ficarem sentadas em casa e deixar as coisas acontecerem. Claro. Né? Então qualquer cidadão pode participar. Pode colaborar. Pode colaborar e vai ajudar muito. Ainda tem uma história que eu falo sempre da formiguinha. Falta 2 minutos, eu conto. Sim, pode rapidamente. Porque passarinho, né? Formiguinha. É interessante que essas instituições que dão apoio para os observatórios são todos com documento firmado, né? Existem termos de cooperação em nível nacional. A nível nacional, TCU com o Observatório Social do Brasil e Ministério Público com o Observatório Social do Brasil, então, e se estende para os demais, né? E o lema dos observatórios é: indignar-se é importante, atitude é fundamental. Sim. Então a historinha que ele gosta que eu conte é essa aqui, eu vou resumir rapidamente. Uma floresta estava pegando fogo. Sim. Queimando tudo, e os animais estavam fugindo, assustados com aquele fogo. As pessoas já não tinham mais nada, estavam fugindo, os pássaros, todos os animais fugindo da floresta. Mas tinha um passarinho lá, que eu chamei de pardal. Esse passarinho voava até junto de um pouco de água que tinha ali, trazia um pouquinho d'água e deixava cair no fogo. Ia lá incansavelmente o passarinho, até que um disse assim: mas escuta o que tu está fazendo aí, pardal, não adianta nada. Ele disse: mas eu estou fazendo a minha parte. Exatamente, se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer a coisa sua parte, tende a melhorar. E é isso que nós estamos fazendo a nossa parte para ver se a gente consegue deixar um país, uma cidade, nós conseguimos deixar a nossa comunidade melhor para os nossos netos, vai ser uma coisa muito boa. Porque a primeira coisa que se nota, sabe, Rogério, mas a primeira, antes de qualquer ação no observatório, há uma mudança pessoal.
a gente começa a se policiar, porque nós somos muito magnânimos com relação a pequenos deslizes. A gente não se importa de furar a fila, a gente vai no caixa do banco e anda mais rapidinho para chegar na frente, se recebe um troquinho a mais a gente não devolve. Não é mesmo? Sim, muita gente. Pequenos deslizes, estaciona em lugar proibido, usa a vaga do idoso. Não, só vou ali rapidinho. Não, aí a gente começa a se policiar. Então, a grande mudança é uma mudança interior. E se nós tivermos conseguido que isso aconteça com um grande número de pessoas, a gente vai estar já muito satisfeito. Eu costumo dizer que a soma é duas operações, é a soma e a multiplicação. Quem soma, multiplica. É verdade. Normalmente é assim que acontece. E nós, com certeza, abrimos as portas aqui para vocês para somar com o Observatório também. Obrigada. Eu queria agradecer a presença da Ana Maria aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado também. Nós é que agradecemos e nós necessitamos de pessoas com a tua atitude assim, tá? Porque com essa atitude é que nós vamos, não digo resolver totalmente, mas acabar com a maior parte das coisas, dessas, desculpe a palavra, bandalheiras que andam aí. Tá? Vamos somar, vamos manter contato, vamos divulgar. O que vocês colocarem lá na página de vocês podem linkar para a minha, que eu vou colocando ali, os nossos telespectadores da TVC vão ficar por dentro. Nós estamos encerrando então o nosso programa de hoje, sexta-feira, dia 27 de maio de 2016, desejando a todos um ótimo final de semana, uma semana melhor ainda, e com muita saúde nos encontraremos aqui na próxima sexta-feira. Uma boa noite a todos e até lá.